E eu estou aqui para falar novamente não, continuar falando, né? Sobre o Evangelho. E nós já falamos muitas coisas a respeito disso, sobre o Deus desse século, falamos sobre os falsos ensinos, enfim. E creio que de alguma forma isso possa estar gerando edificação no corpo de Cristo. E hoje eu quero falar dentro desse tema, né? Por ser o Evangelho, nós queremos falar sobre o poder do Evangelho. Então eu quero encorajá-los agora a abrir seu coração para aquilo que o Senhor quer falar e tratar conosco nesse tempo, que eu julgo ser muito importante. Então, eu gostaria, antes de fazer aqui a leitura do texto chave dentro do assunto que vamos falar, gostaria de fazer uma abertura com um texto das Escrituras, para que nós possamos ter entendimento e clareza sobre esse aspecto do Evangelho. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 11, diz assim: sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração você me conheça também. Na realidade são palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E a proposta aqui, e eu quero dizer que essa é a nossa única proposta, levar as pessoas à verdade. O intuito de nós estarmos falando a respeito disso é fazer com que as pessoas, aqueles que de alguma forma nos ouvem, possa alcançar a verdade de Deus. E é interessante nós vermos dessa forma, porque a própria Escrituras vai dizer que isso é bom. De alguma forma, Deus gosta disso. Olha o que o mesmo autor, o apóstolo Paulo, vai dizer na sua carta a Timóteo, na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 3 e 4, olha o que ele vai dizer: isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos, porém, que venham conhecer a verdade. Então a nossa proposta aqui é fazer com que a verdade do Evangelho, de alguma forma, venha a ser exposto. E unicamente o Evangelho. Não é a respeito daquele que fala sobre o Evangelho, não é aquele que prega sobre o Evangelho, mas é sobre o próprio Evangelho. Então, que nós possamos, interagir com essa realidade, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Então eu quero iniciar agora falando um pouquinho sobre Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 16 e 17, e tentar construir alguma coisa a partir desse contexto. O texto de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 16 e 17, diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Quero que você grava bem isso. É o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Tem muitas verdades aqui, nós vamos tentar construir a partir desse texto, mas eu quero chamar a sua atenção porque em algumas outras versões vai dizer que o justo viverá pela fé. É interessante porque esse texto tem uma expressão muito forte no conceito de salvação. Nós vamos ver grandes homens de Deus do passado, como Martinho Lutero, por exemplo.
ele, a partir da leitura desse texto, ele se converteu de verdade. E nós sabemos da importância dentro da história da igreja, o que Martinho Lutero veio de alguma forma servir a igreja de Cristo, gerando assim a reforma protestante. E aqueles que estão mais aprofundados sobre a história da igreja vão saber muito bem a respeito disso. Mas o intuito aqui é nós tentarmos trazer essa importância. E eu quero julgar agora com os irmãos, a partir das Escrituras, essa realidade. Por quê? As Escrituras dizem que o justo viverá pela fé. Mas fé em quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, eu gostaria de chamar a sua atenção aonde você está colocando a sua fé. E às vezes a má interpretação do texto pode fazer a gente perder a graça do que o texto está querendo dizer. Então eu queria chamar a sua atenção que o texto está dizendo não é apenas a pessoa acreditar na sua própria fé, mas o que o texto está querendo trazer, a ideia é que nós precisamos viver em confiança na fidelidade de Deus. Então, na realidade, quando o texto diz que o justo viverá pela fé, não é simplesmente você sair dizendo que você tem fé, mas é você ter confiança plena na fidelidade de Deus. Então, o que o texto sugere aqui é que nós possamos ter fé em Deus, e não simplesmente sair dizendo que temos fé, e sempre voltado nos nossos próprios interesses. Mas a realidade do contexto, dentro de tudo que vamos tratar aqui, é que possamos estar firmados na fidelidade de Deus, a partir da sua obra, por intermédio do seu Filho. E não é sobre uma superstição da nossa mente, de talvez se utilizar da fé para gerar em nós mesmos algum proveito de saciar a nossa própria necessidade. Não é sobre isso, mas é independente de qualquer circunstância, nós permanecermos firmes, convictos desta fidelidade de Deus por intermédio do seu Filho. Então gostaria de chamar bem a sua atenção para isso, porque isso tem tudo a ver com o poder do Evangelho. Porque nós não podemos fazer nada para sermos salvos, e nem tampouco podemos salvar outrem. Na realidade, cabe sobre nós a responsabilidade de confiar na fidelidade de Deus, e Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então, que nós possamos, deixar essa realidade das Escrituras e verdadeiramente nós sentimos o poder do Evangelho em nós. Então, aquele que vive com confiança precisa viver crendo na fidelidade de Deus, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E é interessante porque Paulo, de alguma forma, identifica-se como servo e ao mesmo tempo como apóstolo. E nós vamos perceber nessa construção que ele não vai se vangloriar na realidade dentro da sua posição, mas é interessante que o apóstolo Paulo compreende a implicância do Evangelho, e tanto que ele vai fazer algumas abordagens interessantes, e uma delas é que ele consegue passar isso, que toda glória é de Deus. Então ele não assume nenhuma glória para si mesmo, e ele mesmo vai dizer que foi chamado pela graça de Deus e separado para esse ministério maravilhoso. Se nós olharmos, nós vamos perceber que Paulo tinha convicção no seu chamado e também na sua vocação. Ele entendia muito bem a sua posição mediante ao seu chamado e para que foi chamado. Nós não vamos ver um Paulo aborrecido com as circunstâncias que vinham contra ele,
de alguma forma para tentar aplacar a verdade do Evangelho. Mas o próprio Paulo vai dizer que o poder do Evangelho, ou o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos. E aí ele vai continuar dizendo, dos que creem. Então é muito importante nós frisarmos essa realidade. Então, de alguma forma, eu queria chamar a sua atenção. Por quê? Porque quando nós falamos que Paulo foi chamado pela graça, e obviamente que essa graça de Deus em tê-lo separado para esse ministério maravilhoso, nós precisamos desmistificar algumas coisas que infelizmente as pessoas produziram na sua própria mente sem compreender o sentido dessa verdade. Porque é muito fácil quando nós falamos do Evangelho as pessoas terem um olhar para o sucesso que alguns homens tiveram em meio ao Evangelho. E isso de alguma forma tem deturpado o poder do Evangelho. Porque as pessoas têm talvez tido a necessidade ou talvez buscaram a proposta pelo episcopado. E as Escrituras vai dizer, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que quem almeja o episcopado, grande obra almeja. Mas nós precisamos ter um olhar voltado para as Escrituras para compreender a realidade do que é fazer parte dessa graça de proclamação do Evangelho. Não é simplesmente para obter coisas que talvez algum líder espiritual conquistou, mediante talvez a sua própria carreira ministerial. Não é sobre isso. Com todo respeito, isso não é Evangelho. Ou melhor, isso não é poder do Evangelho. Ou poder de Deus. Na realidade, nós precisamos compreender que é muito mais sério. E é interessante porque quando nós temos uma visão clara a respeito desse chamado que o próprio apóstolo Paulo está colocando, e ele expressa muito bem, dizendo que isso é graça de Deus, isso já nos aponta que não foi uma escolha dele. Foi Deus que o escolheu. Quando nós olhamos para Jesus, no Evangelho de São João, ele vai dizer isso. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. E ele vai continuar dizendo, e vos nomeei para que vades e deis fruto. E mais, que o vosso fruto permaneça. Essa é uma realidade. Então que nós possamos nos atentar para isso, porque se nós olharmos simplesmente o desejo pelo episcopado a partir do sucesso de alguém, então eu quero fazer parte disso, porque eu vou ter uma vida legal, olha a minha vida como vai ser, você não está compreendendo na realidade a centralidade do poder do Evangelho. E eu quero chamar a sua atenção porque talvez eu vou ler alguns textos aqui para você compreender, porque quando eu disse que Paulo identifica como servo e ao mesmo tempo apóstolo, e ele dá glória a Deus ao dizer que foi chamado pela graça de Deus, e ao mesmo tempo separado para esse ministério maravilhoso, mas nós precisamos entender a implicação dessa realidade. E talvez, quem sabe, se eu ler para você as implicações de nós andarmos nessa realidade de ser um proclamador do Evangelho de Deus nesses dias, talvez, quem sabe, depois da leitura, algumas pessoas comecem a desistir desse ministério. Mas a minha proposta é encorajá-lo a permanecer, que você possa ter um olhar voltado para a verdade, para as Escrituras, e não tentar maquiar só para você ter uma vida legal, uma vida que te satisfaça nesse tempo presente. Mas nós vamos ver que fazer parte dessa proposta de Deus, de proclamar o poder dele por intermédio do Evangelho, é necessário nós compreendermos que existem implicações que vai nos submeter, se verdadeiramente nós desejamos fazer jus a essa vocação. E olha o que Paulo vai dizer, e eu quero ler aqui com vocês alguns textos bíblicos, para que nós possamos fundamentar essa realidade. Então, quando Paulo vai dizer, dentro da proposta do seu chamado e da sua vocação, na proclamação
do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daqueles que creem, nós vamos perceber que existem muitas coisas, e por isso que é necessário voltar os nossos olhos para as Escrituras, porque então nós vamos ter clareza do que é servir a Cristo, nos utilizando do poder de Deus, que é o Evangelho, para a salvação de todos aqueles que creem. Não é para nós nos promovermos, não é para nós nos sentir melhor. Até posso dizer que para ministrar aqui nesse momento, eu estou sentindo muito temor, porque é uma responsabilidade, e eu vou ser sincero, eu não me sinto nem um pouco capaz de falar tamanha preciosidade que é sobre esse assunto. Mas eu conclamo agora a graça de Deus sobre a minha vida, para que o Espírito Santo possa nos convencer nesses dias. E que possamos ter um olhar voltado para essa realidade. Então eu quero encorajar você a não ficar apenas com essa mensagem de domingo, mas que você possa agora buscar com mais graça e entendimento, e ter um olhar para as Escrituras nesse tempo, para compreender estas verdades. Perceba que Paulo está dizendo que é maravilhoso fazer parte desse chamado, é maravilhoso fazer parte dessa vocação. Ele mesmo vai dizer que quem almeja o episcopado, grande obra almeja. Mas se nós lermos apenas isso, nós podemos ter uma mentalidade equivocada a respeito do Evangelho, como se o Evangelho fosse uma fonte de prazer. Prazer pessoal, prazer momentâneo, e não é isso. Então eu quero aqui colocar alguns textos do apóstolo Paulo, e eu quero que enquanto eu estiver lendo, isso possa gerar temor em nós. Falo a partir daquilo que Deus gerou em mim enquanto eu lia. Então eu quero convidar vocês a olhar para as Escrituras. 1 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 11 ao versículo 13, olha o que as Escrituras vão dizer a respeito de ser separado para esse ministério maravilhoso. E aí eu convido você a fazer parte desse ministério. E olha o que Paulo vai dizer: até agora temos passado fome e sede. Isso já gera temor em mim. Temos nos vestido de trapos, temos recebido bofetadas, e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Isso é poder de Deus. Isso é Evangelho. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo. Até agora somos tratados como imundície deste mundo. Bem-vindo ao Evangelho. Você almeja o episcopado? Porque quem almeja grande obra, almeja. E conforme nós formos construindo, nós vamos começar a entender mais. Olha o que o mesmo autor vai dizer agora na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, e o texto é um pouco longo, mas é necessário nós utilizarmos das Escrituras dentro desse assunto. No capítulo 6, a partir do versículo 1 ao versículo 10, olha o que Paulo vai dizer. Por favor, irmãos, deixe o seu coração queimar enquanto eu estiver lendo. Deixe o seu coração ser tocado, ser influenciado pelas Escrituras, porque o Senhor, por intermédio do seu santo e poderoso Espírito, vai agora fazer com que todos os sofismas e toda fortaleza contra a verdade de Deus caia por terra da sua mente. E nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter um espírito de ousadia para aceitar essa realidade dos nossos dias. Ainda que para alguns o Evangelho seja uma afronta, porém para outros é poder de Deus para nos salvar. E olha o que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 6, do 1 ao 10. Portanto,
nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fiquem sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Não é Paulo, agora é Deus. Ele vai utilizar das palavras de Deus. Quando chegou o tempo de mostrar minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, isso é um clamor. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Aleluia. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições. É maravilhoso ser proclamador de boas notícias. Olha o que ele vai continuar dizendo: suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Bem-vindo ao Evangelho. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e sem comer. Bem-vindo ao Evangelho. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Percebe que Paulo está frisando por várias vezes que nós somos servos de Deus. Nada mais do que isso. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos, tanto para atacar como para defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Eu estou fazendo uma leitura mais contemporânea. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade, nós temos tudo. Uau! Bem-vindo ao Evangelho. Olha o que ele vai continuar dizendo na sua segunda carta, no capítulo 11, a partir do versículo 23 ao 28. Eles são servos de Cristo? O apóstolo Paulo está fazendo um apontamento para os super apóstolos da época, para aqueles que tinham uma boa e linda oratória, talvez provavelmente atraía muitas pessoas, por causa da sua capacidade intelectual, enfim. E aí ele vai continuar dizendo: mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajou
afundou. O que eu estava viajando, afundou. E numa dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar. Meu Deus, pare para pensar nisso. Alguém que está dizendo que pregar o evangelho é maravilhoso. Eu não sei se algumas pessoas estão a fim de ouvir o que eu tenho para dizer. Acessar o evangelho não é ter conforto. Acessar o evangelho é entender o que é maravilhoso. Paulo entendeu. Alguém que abraça o sofrimento por causa de Jesus. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações, de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Irmãos, só um parêntese. Isso tem um apontamento escatológico. Isso tem um apontamento escatológico para os tempos do fim. E nós vamos precisar compreender esse estilo de vida que Paulo está traçando para nós suportarmos e vivermos em harmonia com o amor de Deus, ao ponto de poder gerar este amor aos que vão se levantar contra nós, por causa da proclamação do evangelho, que é poder de Deus para salvar os que ainda creem. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Depois de toda essa leitura, quem ainda almeja o psicopado? Segunda Coríntios capítulo 2, versículo 17. Olha o que Paulo vai continuar dizendo. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Uau! Não é sobre lucro, querido. Não é sobre promoção nas redes sociais. Não é sobre nós sermos conhecidos diante dos homens. A proposta do evangelho, que é poder de Deus, é se estamos fazendo ser conhecido o Cristo, o Cordeiro de Deus, que outrora fora morto, mas que vive. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade, na presença dele, como mensageiros de Cristo. Uau! Sabe, eu gostaria de convidar você a ler novamente esse texto na sua casa, depois, no momento que você tiver. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, medita nessa realidade do que as Escrituras estão dizendo. De imediato, Paulo externa que seu ministério é para o evangelho. Para nenhuma outra coisa mais.
seu chamado, a sua vocação. Está bem claro e patenteado para ele. Justamente ele está externando que o seu ministério é para isso, para essa realidade de proclamar o Evangelho, para que a verdade de Deus seja conhecida a todos. E ele mesmo vai dizer, e a minha proposta é fazer com que eu prepare uma mulher ou uma noiva madura para o casamento. Uau! Paulo afirma que o Evangelho, na realidade, não é algo novo, mas o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Sabe, eu quero chamar a sua atenção, com todo o respeito. Se você quer conhecer mais sobre o Evangelho, não comece lendo as Escrituras pelos Evangelhos. Se você quer conhecer mais sobre o Evangelho, começa lendo as Escrituras por Gênesis. Porque, na realidade, quando Paulo faz a afirmação a respeito do Evangelho, ele não está falando de uma novidade da sua mente ou da sua ideia, mas na realidade ele está falando de um cumprimento, de uma promessa a partir do Antigo Testamento. Podemos ver essas promessas sobre o Evangelho, primeiramente em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Não vou entrar em detalhe agora, mas você pode ler lá depois. E nós vamos ver que lá tem cumprimentos dessa profecia. Na realidade, ali você vai ver o Evangelho. Nós vamos ver Isaías capítulo 9, versículo 6, quando o próprio profeta vai dizer que o menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele está falando de um nascimento de uma criança que aponta para Jesus, o Filho de Deus encarnado. Era uma profecia no Antigo Testamento. Se nós não voltarmos para o Antigo Testamento, nós não vamos ter clareza se tentarmos ler apenas o Novo Testamento. Nós vamos perceber também Isaías no capítulo 53, nós vamos ver ali o próprio profeta anunciando a respeito da morte, a respeito do sofrimento. Precisamos aprender, de alguma forma, relacionar o Evangelho com o Antigo Testamento. Eu sei que para algumas pessoas isso talvez não soa muito legal, porque as pessoas tentam facilitar a sua própria vida, por falta de responsabilidade. Mas nós precisamos ter um olhar para o Antigo Testamento, para compreender no Novo Testamento o cumprimento das profecias. O Evangelho, na realidade, ele diz respeito a Cristo. Um judeu segundo a carne. Nós vamos ver isso no próprio versículo 3 de Coríntios, que nós acabamos de ler como texto-chave. Na realidade, Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, nós vamos ver essa realidade. E aí, no versículo 3 de Romanos, no capítulo 1, no versículo 3, nós vamos ver isso. Então, do qual prova ser o verdadeiro Filho de Deus, segundo o poder do Senhor, por intermédio da ressurreição. Nós vamos ver isso no versículo 4. Isso prova a humanidade e a divindade de Deus homem, o único que pode ser o nosso mediador, o único, exclusivo, o unigênito do Pai, porém agora o primogênito entre muitos irmãos. Qual o propósito desse Evangelho que de alguma forma custa a vida de Cristo? Essa é uma pergunta. Qual a proposta, ou qual o propósito do Evangelho que de alguma forma vai custar a vida de um inocente? Queridos, o objetivo é fazer com que de alguma forma todas as nações obedeçam a Ele. Nós precisamos entender essa realidade da proposta do Evangelho. Porque se eu creio, então logo eu obedeço. Se eu não estou obedecendo, é porque eu não creio. E Jesus vai enfatizar por várias vezes essa realidade. De que não adianta nada você falar se você na realidade não conseguir colocar em prática esse poder do Evangelho.
Os versículos 16 e 17 que nós lemos, na realidade, apresenta o tema da carta. O Evangelho de Cristo revela a justiça de Deus. Justiça fundamentada onde? Na fé, não nas obras. E disponível de alguma forma para todos os que creem. Todos os que creem. Então, do qual Paulo, de alguma forma, ele mesmo vai dizer que ele não se envergonhava. Porém, a mensagem para nós é: nós também não iremos nos envergonhar do Evangelho. Essa é a proposta. E eu gostaria de dizer que há 3 tipos de pessoa, quando nós olhamos nessa perspectiva. A primeira é que há os que se envergonham sim do Evangelho. Logo, há um segundo tipo de gente, os que são uma vergonha para o Evangelho. E logo nós vamos ter um terceiro tipo de gente, que é os que não se envergonham do Evangelho. Talvez, em qual desses grupos você está? Aonde você se encaixa? Você é aquele que se envergonha do Evangelho? Você é aquele que causa vergonha para o Evangelho? Ou você é aquele que crê no Evangelho e que de alguma forma não se envergonha dele? E eu queria ratificar, para que ficasse bem claro para nós, que o Evangelho é poder de Deus, não de homens. O Evangelho é poder de Deus e não de homens. Ele é poder para salvar todos que creem e de alguma forma mostrar como o homem é aceito por Deus. E eu poderia aqui trazer algumas construções a respeito disso, mas nós queremos adiantar para dizer que só podemos ter percepção do poder do Evangelho quando nós não nos envergonhamos da mensagem, mas de alguma forma nós nos apropriamos dela. Então, se uma pessoa se envergonha do Evangelho, na realidade ela não está se apropriando da mensagem. Mas aqueles que de alguma forma não se envergonha, não fica tímido diante das boas notícias, porque aqui tem muitas implicações. Muitas vezes se envergonhar é porque na realidade é essa proposta do Evangelho. É trazer para fora a ruindade que há em nós. E para ser bem sincero, a gente fala muito a respeito de que todas as pessoas querem, ou falam que querem, ouvir a verdade. Mas eu digo que nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir a verdade. Por quê? Porque ainda tem um coração ofendido. Por que será que nós ofendemos com a verdade? Percebe porque o Evangelho é poder de Deus? Porque ele salva o homem. O problema é que o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todos que creem, pode de alguma forma também fazer com que as pessoas fiquem ofendidas. Por quê? Porque a expressão do Evangelho é revelar o homem na sua condição de pecador, trazer para fora a maldade que está em nós. Então, de alguma forma, as pessoas tentam fugir, e quando o homem foge dessa proposta, nós não estamos aqui colocando a culpa em alguém, mas nós estamos falando de todos nós, porque isso aponta para a queda. Foi o que Adão fez, se escondeu de Deus e tentou se salvar, construindo uma roupa para si mesmo, na força do seu braço. Parece que essa história não mudou. É o que os homens estão tentando fazer, achando que pode resolver a sua própria vida. Não funciona. Nós precisamos do Evangelho.
E a proposta é entender que nós não precisamos mais nos ofender, mas precisamos ser confrontados. Precisamos. E quando olhamos para Filipenses capítulo 2, nós vamos ver essa proposta do Filho de Deus. Próprias Escrituras vai dizer que, sendo Ele Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Isso é uma referência para nós. Guarde bem isso. Só podemos ter percepção do poder do Evangelho quando não nos envergonhamos da mensagem, mas de alguma forma nós nos apropriamos dela. Tome posse do Evangelho agora, porque o Evangelho é poder de Deus para a nossa salvação. Então nós não iremos mais nos ofender. Que Deus possa falar o que Ele tem contra nós. E nós não iremos mais nos envergonhar desse Evangelho. Gostaria de falar, para tentar concluir aqui para vocês, quais as razões para nós, de alguma forma, não nos envergonharmos do Evangelho. Então eu quero expor algumas razões, e é muito interessante isso, nós atentarmos, porque isso de alguma forma vai construindo um pouquinho mais e nos dando um pouquinho mais de clareza. Porque não é simplesmente nós dizermos, eu não envergonho do Evangelho, mas nós precisamos ter clareza, nós precisamos ter fundamento dessa realidade. Então, primeiro passo é nós entendermos a origem do Evangelho. Primeiro, quando nós olhamos para as Escrituras, em Romanos no capítulo 1, nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo dizendo que é poder de Deus. Então preste atenção, não é força de homens, é poder de Deus, é uma revelação do céu, não é um discurso filosófico. Na realidade o Evangelho, ele de alguma forma emana, ou melhor, ele não emana da terra, mas ele veio do céu. Não é palavra de César, de Nero, ou de qualquer outro imperador, mas o Filho de Deus. Então, na realidade, há razões para nós não nos envergonharmos do Evangelho. Primeiro, por causa da sua origem, poder de Deus. Uau! Isso aponta para o propósito eterno dele. Isso aponta para os cumprimentos da promessa desde Gênesis até os nossos dias. A segunda razão é a natureza do Evangelho. Percebe? Existe uma origem, poder de Deus, mas também existe a natureza do Evangelho. Qual é a natureza do Evangelho? João 3,16. Porque Deus amou o mundo, o cosmos, a criação, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então qual é a natureza do Evangelho? Uau! O amor de Deus. Sabe que amor é esse? O amor que deve nos constranger. Que amor é esse que nos alcançou? E que nos convidou para participar deste propósito. Uau! Sabe, eu quero que você seja tocado por essa realidade, que se os seus olhos estão abertos, se os seus ouvidos estão abertos, significa que o Senhor está trazendo clareza para você, significa que Ele te convidou a participar dessa grande história. Uau! Outra razão para nós não nos envergonharmos do Evangelho é por causa do propósito do Evangelho.
Então nós vamos ver que o Evangelho tem a sua origem, o Evangelho tem a sua natureza, mas o Evangelho também de alguma forma tem o seu propósito. E qual é o propósito? Salvar o que estava perdido. O Evangelho não é um poder destruidor, mas a graça de Deus para redimir, para salvar. Uau! O próprio Jesus vai dizer: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Uma outra razão é que, para nós não nos envergonharmos do Evangelho, é por causa do alcance do Evangelho. E esse alcance é tanto para os judeus, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, primeiro aos judeus, também aos gregos, ou então aos gentios. O Evangelho é universal em seu alcance, preste bem atenção nisso. É tão amplo, a ponto de oferecer salvação a todos os homens, mas preste atenção, porque ao mesmo tempo é tão restrito a ponto de salvar apenas os que creem. Percebe? Ele é tão amplo para salvar todos os homens, mas ao mesmo tempo é tão restrito para salvar apenas os que creem. Uau! Outra razão para nós atentarmos nessa questão de nós não nos envergonharmos do Evangelho, porque é poder de Deus, nunca esqueça isso. Isso tudo inicia pela origem, por ser poder de Deus, é a condição do Evangelho. O Evangelho de alguma forma estabelece uma condição clara para a salvação. E qual é a condição para a salvação do homem? Não é pelo aquilo que você faz, não é pelo que você paga, não é pagando pela indulgência, não é subindo de joelho as escadas, não é sendo dizimista, não é sendo um bom ofertante, não é sendo um frequentador de reuniões religiosas. Não é entregando sopão na rua. Não é sobre o que você faz. Na realidade, a condição do Evangelho, uma única coisa: fé em Cristo. E eu já disse no início e repito, você precisa crer na obra de Cristo. Você precisa ter confiança na fidelidade de Deus por intermédio do seu Filho Jesus. Simples assim, muito simples. E o resultado do Evangelho, essa é uma outra proposta, uma outra razão que nós devemos ter em nós para não nos envergonharmos do Evangelho. É muita coisa. Por isso que Paulo tem um posicionamento mediante a tudo o que ele passou e o que ele viveu, ele ainda conseguiu dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele sabia da sua origem, ele sabia da natureza, ele sabia do propósito, ele sabia do alcance, ele reconhecia a condição do Evangelho, tanto que ele por vezes, principalmente em Gálatas, ele vai falar muito sobre essa questão, sobre a fé em Cristo, para que eles não abandonassem a sua fé. Mas uma dessas razões também é justamente o resultado do Evangelho. Qual é o resultado do Evangelho? Transformar o homem de glória em glória, até ser dia perfeito. Na realidade eu digo que aqui aponta para a nossa bendita esperança, o retorno do Messias, que de alguma forma, aqueles que creram nele e permaneceram firmes, que nunca se envergonharam do Evangelho, mas mantiveram confiantes
na fidelidade de Deus, agora então, no processo de santificação, estão sendo transformados de glória em glória, até chegar o grande dia de nós nos tornarmos como Ele. É essa mensagem que Paulo está trazendo, e que ele não quer que as pessoas percam de vista, a ponto de dizer: eu não me envergonho de Cristo, ou do Evangelho. E ele vai dizer, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então ele vai trazer essa realidade, e vai colocar razões específicas, da origem, da natureza, da condição, e ele vai expor o alcance, a condição e o resultado do Evangelho, e o que ele deve provocar em nós, ao ponto de nós não nos envergonharmos. E tem outros textos que Paulo vai tratar dessa realidade, que nós não deveríamos nos envergonhar do Evangelho, mas ao mesmo tempo ele vai dizer: eu peço que vocês também não se envergonhem de mim, porque eu sou o prisioneiro de Cristo. Na realidade, Paulo considerava um escravo, mas um escravo que amava o seu Senhor. E Paulo trazia um estigma. E o estigma dele era justamente não se envergonhar do Evangelho. Ele mesmo vai dizer, sabe por quê? Porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Uau! Eu chamo a sua atenção. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. E esse é o verdadeiro Evangelho, que não vai gerar para nós nenhum conforto nessa terra, até porque nada está bem aqui sem ele. Nós não podemos considerar a nossa vida, porque as coisas estão aparentemente dando bem, que está tudo legal. Não está. As pessoas têm uma tendência de buscar o Senhor quando as coisas estão indo de mal a pior. Então elas correm para o Senhor. Porque na realidade elas pensam que o poder do Evangelho é dar a elas uma condição de vida legal. Uma casa na praia, um trabalho bem-sucedido. Mas na realidade não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é nós sermos confrontados ao ponto de reconhecer a nossa vergonha e permanecermos firmes, confiantes na fidelidade de Deus, que de alguma forma, que nós não conseguimos encontrar explicação, porque o seu amor é tão grande, que nós nos sentimos constrangidos. Então eu convido você a compreender o poder do Evangelho. Que Deus abençoe você com essa palavra, e que essa palavra possa encorajá-lo a permanecer firme, não pautado simplesmente no que você está vivendo hoje. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que as aflições desse tempo presente não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, tire os olhos desse tempo momentâneo que estamos vivendo e vamos olhar para o alto, para a nossa bendita esperança. Deus abençoe a todos. Fiquemos com essa palavra. Eu encorajo você a permanecer crendo no poder de Deus, crendo no Evangelho e não se envergonhando dele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.